Nós queremos cumprimentar a todos, desejando a todos um excelente dia, bem como um final de semana. Estamos de volta com a nossa devocional e continuamos falando sobre os cânticos de romagem. E hoje nós vamos trabalhar o Salmo de número 130. Lutero ensinava que o Salmo 130 era um tipo de escrito paulino do Antigo Testamento. Ele é um salmo penitencial. Nele, os peregrinos oravam, reconhecendo os seus pecados diante de Deus com uma doce perspectiva de perdão. É apreciado por todos nós, pois indica o caminho da graça para aqueles que estão nas profundezas, no fundo do poço. Entretanto, mesmo na noite escura da alma, eles aprenderam a olhar firmemente para Deus e esperar na misericórdia do Senhor e compreender que a misericórdia do Senhor se renova a cada instante, a cada manhã e não tem fim. O Salmo 130 nos ensina 3 lições. Versículos 1 e 2 vai falar sobre o clamor, versículos 3 e 4 sobre o pecado e o versículos 5 e 8 a esperança. Veja o que diz o versículo 1 e 2. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Em dado momento de vida, nós nos encontramos nas profundezas, noite escura. Essa expressão indica um sentimento de alguém que se afoga no fundo do mar, no lamaçal, abatido, tomado pela depressão, pela dor da alma, sentindo todo o peso do pecado na vida sobre os seus ombros, sem esperança, sem alento, desmotivado, morto em seus delitos e pecados, escravo da carne, dos pensamentos e, por natureza, filhos da ira e sujeito à ação do inimigo. Mas consciente da real situação, porque pela graça o Senhor nos tirou dessa situação. John Stott chama tudo isso de uma situação pré-cristã e nos deu a oportunidade de encarar o curso deste mundo, lamentando uma situação, todavia, não se deixando ser dominado por uma existência sem sentido. Antes, aqueles que têm Jesus, aqueles que foram alcançados pela graça, busca no Senhor perdão e encontra Deus, paz e esperança além das profundezas. Versículo 3 e 4, o salmista diz assim: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero nas tuas palavras. O peregrino sabia que todos são pecadores, e nós sabemos disso. O versículo 3, o salmista reconhece que vê todas as coisas e nenhuma iniquidade passa desapercebida aos seus olhos. Era como se estivesse dizendo: Senhor, não posso negar os meus pecados, reconheço. Agora sabemos que o salmista, antes de qualquer coisa, sentia-se soterrado pelos seus próprios pecados. Tomado pela angústia, no verso 4, o peregrino levanta os olhos para o Senhor e vê graça, esperança e perdão. Como pecadores, nós somos atraídos pela graça de Deus e desafiados a andar no caminho da obediência que foi pavimentado pelo Senhor. É interessante pensar que a iniciativa de buscar o pecador nas profundezas sempre é do Senhor. Os versículos 5 a 8, ele é bastante pedagógico. O texto diz assim:
A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele que redime a Israel de todas as suas iniquidades. O salmista descreve, ou se descreve, se acha no fundo do poço, porém ele é atingido pela graça de Deus. Ele passa a ter novos objetivos na vida. Ele passa a ter esperança. Ao olhar para o lado, o salmista se viu ao lado dos outros peregrinos e como alguém que tem um testemunho para dar, ele diz assim: meus irmãos, esperem no Senhor, porque em Deus existe abundante redenção. Cometemos pecados, muitos erros na vida, mas em Deus existe perdão. Em Deus existe a restauração da comunhão. E eu quero aplicar isso à nossa vida. Eu quero chamar a tua atenção e dizer, qualquer que seja a sua situação, peça ajuda ao Senhor. Se sente esmagado pela culpa, sentindo o peso dos seus erros, busque refúgio na graça de Deus. Mesmo quando todo o peso do mundo parece nos sufocar, podemos buscar no Senhor, confiados em suas misericórdias. Não se entregue aos desesperos desse dia. Antes, entregue todo o seu desespero nas mãos do Senhor. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade, que Deus cuida de nós. Confie no Senhor. E confie no que Jesus fez ao seu favor. Martinho Lutero expressou que o Salmo 132 é uma espécie de Romanos capítulo 3 do Antigo Testamento. Cercados pelo pecado, a única esperança para os pecadores é confiar no perdão oferecido graciosamente por Deus. No Novo Testamento, Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado em nosso lugar. Desta forma, através de Jesus, podemos ter paz com Deus, perdão e justificação. No Antigo Testamento, havia um cordeiro, uma sombra daquilo que deveria vir. Quando Jesus aparece, João diz assim: ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. É para ele que eu quero convidar você, nestes dias, estarmos olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus o abençoe e um forte abraço e até a próxima sexta-feira, se Deus assim permitir.